Prepare-se para conhecer um museu vivo. Museu da Amazônia. O MUSA, fundado em 2009, é um museu vivo a céu aberto, em um segmento da Reserva Florestal Adolfo Duque, uma floresta primária na cidade de Manaus. Suas trilhas, recortadas no denso tecido de árvores, palmeiras e cipós, são iluminadas por luzes e sombras que revelam a deslumbrante diversidade dos tons de verde e escondem insetos, pássaros e polinizadores. O MUSA Jardim Botânico está equipado com torres para observar a floresta em diferentes alturas, tendas, disposições e pavilhões em que temas caros às culturas indígenas, do passado e do presente, são revelados e celebrados. Em laboratórios experimentais preparados, mostramos aos curiosos o micromundo magnificado. O MUSA é também um museu imaginário, porque oferecemos ao viajante, visitante atento, percorrer as veredas encantadas dos personagens da floresta, que buscam ser descobertos, vistos para existir no museu. Personagens à procura de um observador. Caiá é a maior das armadilhas de pesca, aquela que exige maior esforço e trabalho coletivo. É uma grande esteira de giral de Paxiúba, suspensa no nível superior de uma cachoeira, apoiada em uma estrutura grande e sólida que suporta o peso de vários homens adultos em cima. A armação que suporta o giral de Paxiúba é feita com esteios e varas amarradas com cipó. Demanda uma semana para ser construído. Os construtores permanecem em uma barraca provisória durante os dias de trabalho, sem retornar para casa. Então esse é um mapa da área de Manaus, da cidade de Manaus, e essa área enquadrada é a área da Reserva Duque. Tá? São aproximadamente 10 mil hectares de floresta primária, tá? Mas só o que o Museu da Amazônia ocupa é esse pedacinho aqui do começo. O Museu da Amazônia surgiu em 2009, foi criado em 2009 na verdade, mas o espaço já existia antes, primeiro como Jardim Botânico, o que confunde muita gente ainda, né? Jardim Botânico, MUSA, o espaço é o mesmo, só que o Jardim Botânico foi criado no ano de 2000 e o MUSA foi criado em 2009, então mudou a administração de Jardim Botânico para o Museu da Amazônia, mas o espaço é o mesmo. O MUSA é uma associação civil, né, é não governamental, sem fins lucrativos e que desenvolve projetos aqui baseados em 3 coisas: educação, pesquisa e turismo. Então o MUSA tenta associar essas 3 coisas e trazer para o visitante conscientização ambiental, divulgação científica. Geralmente quando a gente fala em museu, tem a ideia de que vai chegar no local, vai encontrar tudo ali montadinho, pronto para a gente ver. O MUSA ele traz uma visão de museu diferente, um museu vivo, onde tudo que a gente vê está ali dentro da floresta. Então o MUSA tenta criar essa relação da gente com a natureza. Não é simplesmente eu olhar uma árvore e dizer uma árvore é verde, é tudo igual. É muito mais que isso. Você tentar abrir os olhos e ver que aquilo ali é uma vida, que aquilo ali abriga uma diversidade muito grande de vida também. Então o MUSA busca trazer essa relação. As atividades que são exercidas aqui no MUSA são basicamente a visitação na torre de observação de 42 metros. Para lá é uma trilha única, essa trilha branca, que vai direto para lá. E as atividades em trilhas que são separadas. Então, se formos percorrer todas as trilhas, elas têm em média uns 3 km. Mas o que a gente faz de trilha dura em média 40 minutos a 1 hora. Uma atividade única. Geralmente o que a gente costuma fazer é passar no Lago das Histórias Régias, passar no Laboratório Experimental de Serpentes e nas exposições que tem lá dentro. E conforme a gente vai andando em trilha, vai fazendo umas paradas para explicar um pouco da natureza e algumas coisas bem interessantes que tem lá dentro.
planta é diferente uma da outra, cada planta tem sua singularidade e algumas assim, características bem interessantes. Não sei se vocês já ouviram falar em breu, em curare, não? Breu branco, não é o breu de asfalto, tá? Breu, também perfume. O pessoal chama de breu branco essa planta aqui, tá? Ela tá com porte pequeno ainda, essa planta ela fica bem mais robusta. Mas o que acontece é que se esse caule é machucado, ela libera uma resina. E essa resina serve para proteção, cicatrização dela mesma. Tá? E logo que sai essa resina, ela é um líquido e tem um cheiro muito forte. Tá? Para mim é bom, é agradável. Como quiser, é agradável. E quando seca ele fica esbranquiçado, duro, lembra um gesso. Tá? Aqui não vai dar pra gente ver bem porque todo tempo, como eu disse, o pessoal vem e passa para tentar sentir. Mas a gente pode tentar. Tem um cheiro de menta, alguma coisa assim, tá? Então essas são plantas que a gente nem sabe que existe, estão aqui, assim como muitas outras. Aqui tem uma planta que chama curare, que é uma planta pequena, de porte pequeno. Inclusive se você come uma folha, você pode até morrer. Trava o sistema respiratório, trava o sistema muscular. Hoje em dia é usado como anestésico cirúrgico e a gente nem se dá conta, né? Tem planta aqui que serve para tanta coisa. Bom, esse é o Angelim Pedra, tá? É a árvore símbolo do Museu da Amazônia, símbolo do Jardim Botânico, né? Da Reserva Duque em si. Essa é a árvore que tem o porte maior aqui dentro da Reserva Duque, ela chega até 60 metros de altura. Essa aqui tem entre 45 e 50, ainda não tem esse porte todo, tá? Se você faz um corte nela, você olha por cima tipo bolacha, tem vários círculos que vai um monte até o centro. Geralmente cada círculo desse representa o ano de vida da planta. Como caiu um angelim aqui, na verdade um raio derrubou um angelim aqui, o pessoal aproveitou para fazer a contagem dos anéis. Ela tinha praticamente o mesmo porte dessa aqui, então estimaram a idade para essa, que ficou em torno de 500 anos mais ou menos. Então, lá na época da colonização, né? Então imagine, essa árvore não tem nem 50 metros, tem média de idade de 500 anos, as que tem lá dentro de 60 metros, quantos anos elas não devem ter, né? E a gente sempre bate na tecla aqui que ela é considerada madeira de lei, mas ela vale muito mais a pena ela em pé aqui do que no canto da casa como um móvel, uma cama, uma mesa, uma cadeira que seja. Disponibilidade de oxigênio que ela está dando pra gente, de gás carbônico que ela está retendo. Uma árvore dessa quando cai libera os gás carbônicos que ela tinha absorvido, abrigo para um monte de bicho, fruta, né? Então, fora que a gente entra aqui, sente o clima mais agradável, né? Tem o ar mais puro, sombreado. Então imagine se na cidade tivesse mais árvores, se no Brasil, no mundo tivesse mais plantas, com certeza a gente estaria numa situação bem melhor, né? O Angelim Pedra é uma das plantas que eu falei que tem a raiz que se expande ao redor dela. E a raiz do angelim chega a atingir um raio de até 10 metros ao redor dela. Então imagina também uma planta caindo, uma planta dessa caindo com esse porte, a quantidade de plantas que ela leva junto de outras árvores e a raiz também. Essa árvore aqui atrás de mim, ela chama taxi. E todos os taxi vermelhos, né, eles sempre formam meio que um rosto na raiz dela, como ela reparou aqui. Isso se dá porque, vocês lembram que eu falei que as raízes não são tão profundas, as árvores balançam demais, e algumas, esse tipo de árvore, por exemplo, elas balançam demais, e para onde elas mais balançam, elas tendem a fortalecer a parte, né, aumentando o tecido da planta. Então a gente sempre faz uma analogia aqui com aqueles atletas de salto, né? Salto em distância. Como eles saltam muito, o joelho deles ele tem mais cálcio, é mais fortificado. E a mesma coisa aqui praticamente. Como elas tendem a balançar muito para um lado, elas vão fortificando. E acaba formando meio que esses rostos, tá? Não sei se todo mundo vai conseguir ver, mas aqui tem o olho, aqui tem o nariz, aqui tem o bigode, aqui tem uma pintinha
e aqui tem a boca. Essa exposição, ela chama Peixe-Gente, tá? E ela é baseada na cultura de basicamente duas etnias, Tucano e Tuiuca. São etnias que vivem lá no Alto Rio Negro, no Rio Tiquié, que é próximo a São Gabriel da Cachoeira. E a exposição chama Peixe-Gente, tá? Ela está baseada nessas tecnologias desenvolvidas pelos índios para pesca, tá? Hoje em dia é muito mais fácil você jogar uma rede de pesca, um anzol, do que você perder tempo indo no mato, coletando material, montando armadilha, colocando ela no lugar que ela tem que ficar, esperando o bicho entrar. Então esse é um processo lento e demorado. Hoje em dia isso está cada vez sendo mais deixado de lado. E essas duas comunidades ainda mantêm essas tradições, tá? É uma coisa... isso é cultura, né? É cultural, é histórico e que infelizmente está se perdendo um pouco. Não por culpa deles, claro, que as tecnologias tendem a desenvolver cada vez mais, né? Mas isso eles ainda mantêm, tá? Essa armadilha chama jequi, aí ela é colocada em cachoeira contra a correnteza e ela fica posicionada daquele jeito. Nos vídeos vocês podem ver também, tá? Então, se vocês olharem por ali, vocês vão ver que no meio dela tem um funil, que é por onde o peixe vai entrar. Ele vai forçar um pouco a entrada e uma vez que ele entra, dificilmente ele consegue sair de volta, tá? Essa aqui é uma miniatura, na verdade o tamanho normal que eles põem é uma dessa, ou aquela mesma que está montada. E dentro de uma dessa, dependendo do tamanho dos peixes que eles pegam, geralmente cabe de 200 a 300. Claro, é subsistência, né? Eles não pegam mais do que eles precisam. Se tem demais, soltam ou deixam lá mesmo para buscar uma outra oportunidade. Então os peixes que estão migrando, né, subindo o rio, acabam sendo direcionados por aquela parede para a entrada da armadilha. E uma vez que eles entram, ficam presos lá. A exposição chama Peixe-Gente porque, para a crença dessas duas comunidades, nós viemos diretamente dos peixes, tá? Segundo a história evolutiva deles, né, para eles, na crença deles. E então eles respeitam muito isso. E eles têm uma relação muito íntima com os peixes. Eles sabem onde tem, onde não tem, qual é a época de reprodução, época de desova, conhecem tudo. E, inclusive, para algumas dessas armadilhas, eles precisam seguir etapas. Por exemplo, tem que jejuar para a construção de algumas armadilhas, não pode segurar a criança no colo, senão eles acreditam que os peixes não vão entrar nas armadilhas. Simplesmente assim. Parece uma coisa que a gente pensa, poxa, que besteira, né? Tem gente que pensa. Mas é questão de cultura, né? Nós temos nossa cultura, assim como eles têm a deles, e o mundo tem uma diversidade enorme de cultura. Esse é um laboratório experimental de serpentes, tá? Não é um serpentário em si. Ele é mais um abrigo, na verdade. Esses bichos já eram de laboratório, eles estavam sem espaço onde eles estavam. Então o Muso tinha esse pedaço, ofereceu e elas vieram para cá junto com o veterinário. E todos os bichos que vocês vão ver aqui dentro, eles ocorrem aqui na área de Manaus. A gente pode encontrar aqui na área de Manaus, principalmente as jararacas, né, que são muito abundantes aqui. Só não as cascavéis, tá? As cascavéis são bichos que vieram de Roraima, que na região norte até então é o único local onde a gente encontra esses bichos. O grupo de cobras venenosas, ele não é de peçonhentas mesmo, que pode causar alguma coisa muito grave, ele não é tão grande. Então a maioria das cobras são inseridas no grupo que não chega a ser tão perigoso. E mesmo assim, se eu tiver aqui uma cobra ali, é muito difícil a cobra sair de lá para vir me atacar, tá? Geralmente elas atacam para se defender. Quando a gente passa muito próximo, ou quando a gente acaba pisando em cima, né, ultrapassa o limite de conforto dela, vai morder para se defender. Mas tirando isso, eu aqui ou ela ali, vai ficar um para cada lado, não vai fazer nada. Tem umas cobras que são meio abusadas, mas
Em geral, não. Nós estamos aqui a 14 metros. Tá? Esse é um extrato da floresta que é chamado de subbosque. E aqui geralmente é onde estão os bichos, quando lá em cima está muito quente, esse horário, por exemplo. Então a gente consegue ver que é bicho preguiça, macaco, muitas aves. Então quando lá em cima, ninguém quer estar no sol, embaixo do sol, né? Então nesse horário eles vêm pra cá. Geralmente a gente encontra bicho lá em cima, ave, macaco. Geralmente de manhã bem cedinho ou finalzinho da tarde, que é o horário que eles são mais ativos. Tá? Então esse horário a gente não vai ver muita coisa lá em cima. Além de árvore, né? Além de árvore não, porque isso aqui é um mundo. A gente só tem que abrir um pouco mais os olhos para tentar enxergar o que tem por trás dele. Quando a gente viu a semente da... Tá filmando? E passaram a pegar, né? Tá pegando o bicho, passar o dedo no olho, pode Vai, ação, ação. Eloy, sua cabeça tá doendo que bateu ali? Toma remédio. Estamos aqui agora com a galera, morto de cansado, filmando. Olha aí, a Samara tá cansada ainda. Quantos anos vocês acham que essa árvore tem? Uma média, assim, um chute lá pra cima. Muitos. Muitos. Gravar os erros também. Tá. Tem que falar alto? O Museu da Amazônia O que aprendemos? O Museu da Amazônia é uma associação civil de... Eu acho que isso não vai aparecer, vai aparecer no making off, talvez. Tá? Obrigada. Vamos pra casa. Partiu? Vai dar alegria, moleque. Socorro! Seria um prazer imenso um dia voltar aqui e encontrar você. Vamos à foto.